Bom dia. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Bom dia. Eu sei que segunda e quarta, se alguém estava esperando o vídeo, não deu, né? Aconteceu algumas coisas e acabou que eu não pude trazer a nossa reflexão do dia. Mas hoje, vamos lá. Então, mais uma vez, se você está gostando, compartilha, comenta, curte, né? Me ajuda aí para ir mais longe, né? Para a gente levar a palavra do Senhor para quem precisa, em todo lugar, né? Se você conhece alguém em outro estado, uma amiga, um amigo, né? Que tem passado por algumas coisas que tem deixado ele com medo, compartilha essa palavra, né? O que eu vou falar hoje um pouquinho, nós vamos pensar um pouquinho junto sobre o medo, né? Que tem nos cercado nos últimos tempos, né? E como referência, 1 Samuel 17:24, né? Que fala, um texto onde todo mundo conhece, né? Eu acredito que a grande maioria já ouviu falar da batalha de Davi contra Golias, né? Então, era uma guerra entre o exército de Deus e o exército dos filisteus, né? O exército do Deus vivo contra o exército dos filisteus. E Saul, ele vai para a batalha com aquele exército, só que de repente aparece um homem enorme, Golias, com 2,90 m, se achando o bambambam, que já tinha derrotado muitas pessoas e já tinha uma fama bem grande. E de repente, Israel se vê amedrontado, aprisionado, com medo. Essa história não parece com a gente? A gente tem vivido esses dias, não é mesmo? De medo, de pavor. A gente tá vendo que o inimigo já venceu, entre aspas, algumas batalhas, né? Tem levado pessoas, tem destruído finanças, ele tem vindo com tudo. E o interessante é que quem está com medo é o exército do Deus vivo. Engraçado que nós, né, que somos parte desse exército, nós fazemos parte do exército do Deus vivo. Estamos assim, né? Nós estamos com medo, a gente está com medo do emprego, de perder o emprego ou de já não encontrar mais emprego, de perder alguém que a gente ama demais, ou a gente mesmo pensa, eu não posso pegar. Além do cuidado, eu acho que não é só cuidado, nós estamos presos, nós estamos com medo. Eu acredito que todos os dias o exército do Deus vivo dizia assim, eia, vamos vencer. E de repente, quando de manhã o sol saía, lá vem Golias, não tem homem aí não para vir aqui, e o medo tomava conta deles, né? E de repente chega nessa história um jovem chamado Davi. Não era guerreiro, era pastor, não estava com armadura, não. Ele chegou ali para levar uns queijinhos. Ele foi levar uns queijinhos pro irmão. E de repente, ele vê aquilo e ele não se conforma. Ele fala, o quê? Esse cara tá afrontando o exército do Deus vivo. E todo mundo sabe o final da história. Davi vai lá, ele não quer a armadura do rei Saul, ele vai na força do Senhor. E o que eu quero falar para você hoje é que nós também temos um Davi. Nós temos um Davi que vence gigante, né? Nós temos um Davi que fez tudo o que tinha que fazer e ele se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo já veio, meu amado. Jesus Cristo já derrotou esse gigante. E aí você fala, Lúcia,
Ele derrotou o gigante, mas a coisa tá feia aqui. Sabe, Davi, ele não precisou da roupa de Saul, porque ele tinha experiência com Deus, ele adorava a Deus, ele conhecia a lei, ele já sabia da lei, ele tinha muita fé que o Senhor ia dar a vitória para ele, que o final a vitória era dele. E ele vai lá e ele derruba aquele gigante. Sabe, Jesus Cristo fez a mesma coisa. Ele veio a mandado do Pai por amor a mim, a você. Né? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a gente tem visto que não é bem isso que parece. Eu vou te contar uma história que eu vi esses dias sobre serpentes muito venenosas. Tinha um lugar, num parque ecológico, e um homem, né, fala naquele National Geographic, alguma coisa assim, eu li a matéria, eu não vi, eu li, falando que ele morreu porque ele viu uma serpente, era uma das mais venenosas, e ele cortou a cabeça dela. Só que mesmo depois da cabeça cortada, essa serpente, ou quase todas as serpentes que são muito venenosas, elas continuam com reflexos. E o reflexo dela é o quê? De picar a vítima e de matar. E mesmo com a cabeça fora do corpo, essa serpente que já estava morta, ela já tinha sido morta, mas ainda há veneno na cabeça dela e os reflexos, eles continuam por horas. E mesmo ele não tendo pisado na cabeça dela, com esses reflexos, ela conseguiu picar o tornozelo dele e ele veio a falecer. O que eu quero falar com isso? É que Jesus Cristo já derrotou Satanás, mas ele continua com reflexo letal e o trabalho dele é esse. É me matar, é matar você, é matar teus sonhos, é matar a tua família, as tuas finanças, o teu espírito, fazendo você sair da presença de Deus. Então, é o trabalho dele. Ele tá como essa serpente, ele foi derrotado na cruz do Calvário. Cristo já fez isso, por mim e por você. Mas a cabeça desse infeliz está por aí. E ela continua sendo letal, e ele continua tentando nos matar. Mas aí o que eu faço? Então, se Cristo já fez, como é que eu faço? Porque eu ainda estou com medo, eu ainda estou aprisionada. Aquele exército ficou 40 dias ali com medo, pensava em ir, voltava para as tendas, eu ataco, não ataco. A mesma coisa, a gente está assim, eu vou enfrentar. E daqui a pouco a gente fala, não, mas vamos ficar em casa que é melhor. Não, por enquanto não, vamos esperar um pouco, sabe? A gente tá com medo, nossa, eu magoei, eu preciso ir lá pedir perdão. Não, mas eu tô com medo, agora não, a pessoa tá muito irritada, depois eu peço, sabe? Ou eu vou perdoar, daqui a pouco eu vou perdoar, isso vai passar, agora não, e a gente tá adiando por medo de fazer algo novo, medo de ir para algo maior. A gente não tem vivido os planos que Deus ele planejou para cada um de nós. Devido ao medo, a gente tem medo de tudo. As pessoas elas têm andado amedrontadas. Mas nós precisamos entender a suficiência de Cristo. A suficiência do sacrifício de Jesus Cristo. Como eu vou saber, conhecer a Cristo se não for através da palavra? Eu continuo dizendo e eu vou dizer sempre, não se alimente só da palavra do pastor no domingo, de um vídeo legal que você está vendo no YouTube, pode ser o meu, não. Você precisa de ler a Bíblia. Você precisa da palavra. Você precisa de intimidade com Deus. Davi tinha intimidade com Deus. Davi conhecia Deus.
Lá ele conta algumas coisas que aconteceram com ele enquanto ele cuidava das ovelhas do pai dele. Davi conhecia a lei. Eu preciso conhecer a lei. Eu preciso conhecer minhas promessas, até mesmo para ir diante de Golias, sabe, com a minha fé. A minha fé vai ser as pedras. Eu vou ter fé, porque o meu Senhor me garante. Olha aqui, Golias, e você falar, eu creio na suficiência de Cristo. Ele é suficiente. Ele foi, ele é e ele será suficiente na minha vida. A palavra de Deus, ela fala tanto sobre isso, que a fé ela vem pelo ouvir a palavra. Não tem como eu ter intimidade com o Senhor sem buscar, sem oração, sem leitura da palavra, sabe? Falar com Deus o que você precisa para Ele te levantar. Não tem como, nós precisamos recordar tudo que Deus ele prometeu na sua palavra. Por quê? Porque ele me ama, porque ele é meu pai. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Está lá em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é amor. Você não daria, eu não daria se eu tivesse filho. O meu filho para morrer nem por uma pessoa boa, quanto mais por alguém que eu rejeitar, que ia matá-lo, que a gente tem visto tantas coisas hoje. Porque Romanos 8,17, Paulo vai falando do amor de Deus, que nós fomos escolhidos por Deus. Nós precisamos conhecer a lei. Paulo fala, vocês precisam conhecer as boas novas do Evangelho. Eu não vou conhecer as boas novas se eu não buscar. A palavra de Deus diz que Jesus é a nossa fonte, que Ele é fonte de água viva. É a gente trazendo, né, para a nossa realidade, quantas pessoas têm problemas sérios renais, porque elas não tomam água. Elas não estão no deserto. Na geladeira tem aguinha gelada, no filtro tem água fresca, na torneira também tem água tratada, mas ela não bebe. Eu tenho água fresca, todo dia tem maná novo, gente. Todo dia, se você buscar Deus, tem água fresca. Mas se eu não estou interessada em tomar essa água, não gosto de água não, Lúcia, tomar água à força. Pois então, meu querido, eu te digo uma coisa, comece lendo a força. Porque é necessário para a nossa existência. É necessário. Busque. Vá até a fonte, você precisa ir à fonte, você precisa se alimentar dessa fonte, nós precisamos ler. A gente, quando vai ler na Bíblia, a gente vai descobrindo um Deus de amor, a gente vai descobrindo que Deus também é fogo consumidor, que eu não posso brincar, que eu não posso blasfemar, mas eu posso sim me arrepender e correr para os braços dele. Você que é mãe, você que é pai, eu sei que nada do que o seu filho fizer de errado vai diminuir o amor que você tem por ele. E nada que ele fizer de bom vai aumentar o amor que você tem por ele. Nada vai mudar, porque você já o ama, você já tem um amor inexplicável. É assim comigo e com você. Né? Os Salmos vai falando que o Senhor é meu pastor, né? E que ele me faz pastar em pastos verdejantes. Agora, tu já imagina, pega a ovelhinha, leva lá no pasto e a bonita fica lá. Ela vai morrer, ela vai definhar. Ela pode estar no melhor pasto, no melhor capim, sei lá o que a ovelha come, mas se ela não abrir a boquinha dela e mastigar, ela vai morrer. Ela vai ficar desnutrida, ela vai ficar fraquinha, e quando os lobos, quando vierem atacar ela não vai ter força para correr, ela não vai ter força. E Golias está aí todo dia,
Todo dia ele está aí. Mas o Senhor, ele já fez. O Senhor, ele já pagou o preço. O nosso Pai deu o próprio Filho. O Filho se entregou. Então, tira esse medo de dentro de você. Que eu e você possamos entender a suficiência de Cristo em nossa vida. Mesmo que pareça que está tudo perdido, meu amado. Não tá. Talvez a cabeça desse infeliz está ali, tentando nos matar, tentando nos destruir. Mas ele está morto. A cabeça dele já foi cortada. O nosso Senhor já fez tudo isso. Então, o que eu quero te dizer hoje é: não tenha medo. Você é amada, você é amado. O Senhor, ele está pronto para falar com você, para te explicar, para te ajudar, te fortalecer. Busque, tome dessa água todos os dias. Eu não estou com sede, toma. Ah, eu estou com preguiça, toma. Toma dessa água, é o que eu tenho para você. Ah, Lúcia, eu estou corrida demais, eu estou correndo demais. Tem tempo, a gente sabe que dá tempo sim. Quem quer faz, quem não quer encontra desculpa. É uma grande verdade. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Que o Senhor te abençoe, te dê um grande fim de semana. Segunda-feira estamos aqui de volta, em nome de Jesus, e creia na suficiência de Deus. E antes que termine, eu quero te pedir mais uma vez, curte, compartilha, comenta, para nos ajudar, levar essa palavra a quem precisa. A gente que faz vídeo precisa muito disso, precisa muito desse engajamento, precisa muito dessa troca, tá bom? Eu tenho o Instagram, né, Lumedeiros. Às vezes lá a gente é um pouco mais light, brinca um pouco. Eu tô me adaptando a essa tecnologia nova, mas o que eu sei é que Deus quer que eu fale dele. E eu vou continuar falando. Mesmo que eu fique igual João Batista, clamando no deserto, eu vou continuar clamando. Porque é o desejo do meu Pai. E eu preciso obedecê-lo. Tá bom? Deus te abençoe. Até segunda. Cheiro.